Olá, tudo bem com você? Boa tarde. A partir de agora, te convido a acompanhar o Semana Legislativa. Aqui você confere o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na cidade. Veja agora alguns destaques desta edição. Inovação científica. Projeto aprovado cria espaço para experimentos e testes de novos produtos e serviços em São José. É o Sandbox. Autismo. Projeto de lei cria assentos preferenciais em ônibus da cidade. E na saúde, outro projeto implanta sessões de musicoterapia na rede pública para pessoas com transtorno do espectro autista. Segurança. Câmara cedia reunião para discutir segurança em condomínios da cidade. Contas em dia. Casa Legislativa também recebe evento do Tribunal de Contas do Estado para orientar gestores municipais sobre a prestação dos recursos públicos. Delegacia da Mulher, 24 horas. Lei federal determina que locais funcionem inclusive aos finais de semana e feriados. E hoje é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No Brasil, a data foi criada para chamar a atenção para o trabalho seguro e saudável. O Semana Legislativa está no ar. E vamos começar o Semana Legislativa falando sobre a sessão de Câmara desta quinta. Confira os projetos de lei votados e apreciados pelos vereadores. Os vereadores aprovaram 5 projetos durante a 23ª sessão do ano. Entre eles está a proposta do vereador Renato Santiago, que obriga restaurantes, lanchonetes e praças de alimentação de centros comerciais a fixar cartazes explicativos sobre impulsos abdominais conhecidos como manobra de Heimlich. A técnica é empregada para auxiliar em casos de engasgo. Outro projeto aprovado, este do vereador Júnior da Farmácia, cria um calendário anual de castração de animais. De acordo com a matéria, a Prefeitura poderá divulgar a ação no site oficial a fim de facilitar o acesso às informações. Outro projeto aprovado é do vereador Fernando Petiti. A matéria institui, no calendário oficial da cidade, a Semana do Teste do Pezinho, a ser comemorada de 6 a 12 de junho. O teste é um exame para rastrear doenças em recém-nascidos. Ainda sobre datas comemorativas, os parlamentares aprovaram um projeto do vereador Walter Hayashi, que cria, em São José, o Dia da Cultura Geek, a ser comemorado em 25 de maio. A cultura geek é formada por amantes de tecnologia, jogos, ficção científica, literatura e produções audiovisuais pop. Já durante grande expediente, o vereador Rogério da Cazem usou a tribuna para falar sobre o projeto social Bombeiros Mirins, da Associação Casa de Amparo Social Emanuel. A instituição vai mudar para o novo espaço, cedido pela Prefeitura, para atender 81 crianças. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Agora o assunto é um projeto aprovado na Câmara de autoria do Executivo que incentiva a inovação científica em São José dos Campos. É o Sandbox, nome dado a um ambiente onde serão feitos experimentos e testes de novos produtos e serviços. Interessante, né? Então confira aí os detalhes na reportagem. São José vai ganhar um incentivo importante no setor da tecnologia. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei que vai criar, no município, um local próprio para abrigar ambientes experimentais voltados para pesquisas e testes na área da inovação e empreendedorismo. O espaço, conhecido como Sandbox, vai oferecer infraestrutura para que empresas e startups possam desenvolver produtos tecnológicos que serão aplicados no conceito de cidades inteligentes. São José é uma cidade tecnológica que tem um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. Então, isso vai atrair empresas, principalmente aqui para a nossa região, para a nossa cidade. Vai atrair empresas que querem utilizar-se desse ambiente para fazer esses testes. Muitas vezes, essas tecnologias vão ser embarcadas no nosso próprio município e essas empresas podem vir aqui, se instalar em São José dos Campos e ter a sua mão de obra formada pelo pessoal formado em São José dos Campos. Segundo o projeto, a implementação do programa será comandada por um comitê gestor,
responsável por avaliar quais serviços enquadram nos critérios de inovação definidos. Autorizado, o empreendedor recebe todo apoio e expertise para testar propostas que possam contribuir em áreas como mobilidade, segurança e indústria. Esse comitê gestor é quem vai dar as diretrizes, primeiro, de quais são os interesses que o município tem em relação a alguma tecnologia. E, principalmente, avaliar e acompanhar qual está sendo o resultado dessa tecnologia e qual o impacto que ela trouxe para a população em si e para o município. Se isso for positivo, até existe a possibilidade de isso ser contratado através do marco legal da inovação, do marco legal das startups. A iniciativa será feita em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que vai instalar na cidade 12 luminárias inteligentes com rede 5G integradas às antenas. O primeiro teste do programa será a implantação do 5G no centro da cidade. E a expectativa é que o estudo ajude a garantir que a tecnologia chegue para a população. O fluxo de pessoas é muito maior no centro da cidade. Como eu tenho embarcado nessas luminárias 5G, Wi-Fi público, câmeras de reconhecimento facial, antenas 5G, sensores, eu vou poder fazer com que todo esse aparato de infraestrutura fique disponível para quem quiser fazer testes utilizando a tecnologia 5G num ambiente bastante movimentado. A Câmara Municipal tem projetos de leis aprovados que ajudam a estimular tecnologia em São José, como fomento e redução de impostos às startups. De acordo com o vereador Fernando Petit, membro da Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo, o Sandbox vai permitir que a cidade fortaleça as políticas públicas de inovações. Fortalece o mercado, muitas pessoas encontram ali a chance que está faltando, né? Às vezes não tem o investimento, não tem o espaço para que possa dar o início. Quando você traz e chama para a rede pública, você dá toda essa estrutura. O mercado de trabalho, né? Hoje você também pode criar mais empregos, fazer com que cursos profissionalizantes destinados a essas áreas podem surgir na rede pública, então todo o entorno ganha demais. Ainda segundo o Petit, a expectativa é que o programa também possa contribuir para que o município mantenha a certificação de cidade inteligente. São José dos Campos já tinha a lei de inovação que servia para as empresas, né, para os empresários, né, mostrarem, colocarem seus produtos na rede pública, em qualquer que fosse a área, e esse serviço aprovado pela prefeitura tinha um certificado. Com o Sandbox isso se profissionaliza, né? Você pode exercer muitas funções, o parque tecnológico pode receber e fazer um trabalho para que esse serviço, esse produto possa cada vez mais ter uma certificação oficial. Então o município ganha demais com essa tecnologia que vai ser usada diretamente para os munícipes. E a Câmara recebeu uma reunião para tratar sobre segurança pública. No evento estiveram presentes diversas forças de segurança que debateram propostas pautadas na proteção dos moradores. No auditório Mário Covas, na Câmara Municipal, síndicos de condomínios de São José e empresas que oferecem um serviço de segurança particular. O grupo compareceu para um encontro com autoridades e forças de segurança, representadas pelo secretário de Proteção ao Cidadão e a Polícia Militar. O vereador Renato Santiago foi quem recebeu as demandas dos moradores e promoveu o encontro, que teve como objetivo atender às reivindicações da população. Essa ideia surgiu no ano passado, quando fizemos uma homenagem aos síndicos da cidade. E uma das maiores demandas que eles têm no seu trabalho no dia a dia, na interação com os moradores, são relacionados à segurança pública. Prometi à época que faríamos nesse ano de 2023 um encontro com todos os síndicos, trazendo também a representação das forças de segurança, para que houvesse um debate e que eles próprios pudessem falar com as forças de segurança, mostrando o que acontece no dia a dia dessa profissão, né, dos síndicos profissionais, síndicos voluntários, tudo que eles tinham de dúvidas e que eles poderiam também trazer como sugestão
para a melhora do seu trabalho e para a qualidade de vida dos munícipes que eles atendem. O evento foi aberto para ouvir os síndicos de condomínios da cidade. Cada um trouxe uma demanda. Entre elas, reforço de segurança para combater a criminalidade com a implantação de câmeras de monitoramento nos residenciais e pedidos de reforço de rondas da Polícia Militar nas localidades. Nós temos o nosso Centro de Segurança e Inteligência, que hoje, através de toda a tecnologia da cidade, permite a gente monitorar toda a cidade com uma alta tecnologia de reconhecimento facial, e também existe uma discussão em andamento, proposta até pelo Legislativo, para que se tenha acesso às câmeras dos condomínios para ajudar e agilizar o trabalho das forças de segurança na cidade. A população que está lá, né, vivenciando tudo aquilo, então assim, ela consegue ver muito mais do que qualquer outra força de segurança pública. Então, ela passar informações, seja por denúncia, no 81, no 90, o que quer que seja, então ela traz riquezas nas informações que a gente pode, né, combater, seja tráfico, seja roubo, seja algum tipo de problema que vem tendo lá no condomínio, na vizinhança, na rua, o que quer que seja. E no final, o encontro com os poderes público e legislativo teve resultados positivos. Um diálogo aberto com a população para prevenção e combate aos crimes na cidade. Nós levaremos essa discussão para a Secretaria de Proteção ao Cidadão e depois daremos a devolutiva para os próprios interessados, para que eles também tenham de fato a nossa resposta com relação ao solicitado aqui nessa reunião. Sugestões para a Polícia Militar, sugestões para a GCM, e eu acho que é assim que a gente constrói uma cidade melhor, né? Com a união das pessoas e do poder público. Assim, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue melhorar a vida de todos. Trazer o síndico para ter esse contato com o poder público, com agentes da Força de Segurança do município, ou seja, Polícia Militar, ou investigativo com Polícia Civil, ou a Guarda Civil Municipal, é muito importante porque o síndico está sempre demandando dos seus serviços e da sua atenção. E quando a gente consegue trazer esse momento de interação, as perguntas que o síndico traz não apenas tiram as suas dúvidas, mas contribuem para a construção de leis municipais ou de estratégias de segurança, ou seja, é uma ação conjunta em que a gente ajuda a melhorar a segurança da cidade. Agora a gente vai ver um projeto aprovado na Câmara que implanta assentos preferenciais indicados com o símbolo do TEA, que é o transtorno do espectro autista, em ônibus da cidade. A proposta é de autoria dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Hoje a Gislaine comemora as vitórias no desenvolvimento da filha Larissa, de 17 anos, que tem transtorno do espectro autista. Mas no passado não foi bem assim. Com a falta de um debate maior sobre o tema e a dificuldade do diagnóstico pelos médicos, ela contou com a ajuda da internet para identificar o autismo da filha, ainda criança. Ela chegou para mim e eu fui brincar com ela, já não olhava para mim, entendeu? Daí eu fiquei muito triste, eu achei que ela não gostasse de mim. E joguei no Google na época e perguntei assim, a minha filha não me olha. Daí eu vi o que eu achei na época foi como é que fala? Um desenhinho, né? Da Turma da Mônica, do anjinho, falando sobre o autismo. Por cima, assim, daí eu fiquei em choque, chorei bastante e fui depois no médico, né? Só que daí, como ela tinha bastante crise, que começou a ter também depois, de epilepsia, a gente não sabia o que era. Daí foram vários exames, muitas coisas. E um dos desafios enfrentados por mãe e filha foi encarar o transporte público. A Gislaine lembra que, por falta de informação, as pessoas não sabiam que a Larissa tinha autismo e questionavam se ela precisava do assento prioritário. Eu fui meio que coagida por uma senhora de idade, aí eu saí com os meus filhos do assento de preferencial de idosos, porque ela queria sentar. Sendo que eu tinha um neném, que era o meu filho caçula, 2 nenéns, né? 2 nenéns. E um filho mais velho que tinha acho que 10 anos para ajudar com toda aquela questão. E ela também tinha epilepsia. Então, que também são uma questão de doenças invisíveis. Para evitar situações como é que a Gislaine enfrentou com a filha, um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal vai incluir os autistas em assentos preferenciais no transporte coletivo. Com a medida, os ônibus de São José dos Campos vão contar com adesivos do símbolo do TEA, como que já existem para idosos e pessoas com deficiência. O projeto foi proposto pela Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo.
Essa foi uma das demandas que nós recebemos sobre a questão da mobilidade, né, urbana, que os ônibus eles têm toda já a identificação, e é por lei, né, de alguns dos assentos especiais, aqueles que, como idoso, pessoa com deficiência. Só que assim como os direitos deles, por lei, são conquistados ali, também o símbolo do autista é por lei, tanto lei municipal, nossa aqui, né, que a gente coloca esse símbolo junto a esses outros, ao assento que tem, que já oferece o direito aos outros já conquistados, né, ao idoso, a pessoa com deficiência, gestante, e a colocação também ajuda numa questão de conscientização. É muito importante quando a gente faz essa inclusão, além de fazer essa inclusão, faz um trabalho de conscientização a todas as pessoas sobre o autista. O vereador Marcão da Academia reforça que o projeto de lei aprovado, além de garantir a acessibilidade, vem para ajudar na conscientização, já que as pessoas vão buscar saber mais sobre o que significa o laço do autismo e, assim, romper as barreiras do preconceito. É uma forma de conscientização a todos ali, que identificar que aquele local ali é um local que também o autista tem o seu direito conquistado por lei. Porque é bem difícil você identificar um autista, né? Até pelos seus caracteres, não é tão fácil assim. E quando você tem um assento e você vai começar a perceber, né, que ali tem uma pessoa também que pode ser uma pessoa com autismo. Além dos pais, as entidades da cidade também comemoram a conquista. A médica Camila Calaur, da Associação Té Amigos de São José dos Campos, reforça que a lei aprovada na Câmara atende a população de autistas, que só aumenta. Público que está presente em todos os espaços da sociedade, inclusive no transporte público. A identificação dessa lei é importante, porque o autista ele não tem uma cara, ele não tem uma característica física, ele não tem uma característica específica que você bate o olho e identifica. Então, muitas vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Ela sabe que aqui a fila, né, o assento no ônibus é para prioridade, mas lembra do idoso, lembra da gestante e esquece das outras prioridades. Então, na hora que a gente identifica, a gente facilita e a gente divulga a informação. E para pais de pessoas com um transtorno do espectro autista, como a Gislaine, o desafio é a inclusão no futuro. Garantir a Larissa o direito de prioridade no transporte é mais um passo para a autonomia da filha. Toda mãe e pai de pessoa deficiência, a gente sonha com a independência do filho. Não só de um filho assim, mas com certeza, né? Que é mais difícil. Um público que vem aumentando de quantidade e é um público que precisa de muito amparo de políticas públicas, tanto com relação à parte de educação, quanto com relação à parte de saúde, justamente para, de todas essas formas, eles irem tendo as intervenções necessárias e buscando cada vez mais a autonomia e independência deles para viver na sociedade. E ainda sobre projetos de lei aprovados pelo Legislativo votados para o autismo, destaque para o que inclui sessões de musicoterapia na rede municipal de saúde. De autoria do vereador Fernando Petiti, o projeto atende a um público que demanda cada vez mais dos serviços públicos da cidade. E eu mesma fui conferir essa história. Dá só uma olhada. O Joaquim tem 3 anos e é autista. Aqui ele passa por uma sessão de musicoterapia vibroacústica. As frequências aliadas ao som ajudam no tratamento. Outros recursos da música também auxiliam e muito no desenvolvimento do pequeno. Há 1 ano, aqui neste Centro Biométrico de Música em São José dos Campos, a evolução dele já foi grande e a mãe comemora as conquistas. Foi a musicoterapia que deu um pontapé na evolução do Joaquim, que saiu os primeiros sinais de emoções, né, as expressões dele de euforia, alegria, bastante sorriso e até os balbucios, né? A fala mesmo começou a falar algumas coisinhas através da musicoterapia. Hoje o Joaquim ama as sessões com as técnicas aliadas à música e ele explora vários instrumentos. No final, a diversão se torna um tratamento prazeroso. Desde quando ele veio a primeira vez, ele é muito grato, porque eu lembro que ele vinha dar beijinho, ele fazia qualquer estímulo com a musicoterapia e vinha, me abraçava, me beijava, olhava. Ele ganhou também muito contato visual na musicoterapia. Não tem explicação. Eu acho que sem a musicoterapia, hoje ele ainda estaria engatinhando. E aqui a música, claro, ela não é usada como meio de entretenimento ou de lazer, mas sim para fins terapêuticos. E ela deve ser usada, claro, por profissionais habilitados
que estudaram muitas técnicas para aplicar a musicoterapia. A musicoterapia ela é um tratamento, ela é uma ciência. Então ela não é uma técnica, não é uma abordagem, não é qualquer profissional que pode fazer o uso da musicoterapia. O uso da música, a música em si, ela já tem efeitos terapêuticos e fisiológicos sem precisar de nada. E aí outros profissionais podem utilizar, mas é um recurso terapêutico. Então quando a gente fala de tratamento, nós estamos dizendo que não dá para chegar num local e começar a tocar música, porque eu não sei a identidade sonora do paciente, eu não sei o histórico de vida dele, eu não sei quais são os sons que de repente pode trazer algum desconforto. E para entender melhor sobre uma das técnicas usadas pela doutora Natália, resolvi experimentar como paciente. A sensação inicial é de relaxamento, mas a função deste recurso vai além. Nos pacientes com transtorno do espectro autista, a técnica tem várias funções. Uma delas é o estímulo à comunicação, ao aprendizado, à concentração e até melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Para ansiedade, para distúrbio do sono, fibromialgia, expectoração, trabalhar também a parte de coordenação motora, motricidade fina, motricidade ampla, aí a gente começa a trabalhar com desenhos, tudo isso são técnicas dentro da musicoterapia e sempre vai de acordo com o objetivo que se quer alcançar. Hoje, sessões como essa em São José dos Campos são particulares. Recentemente, convênios médicos foram obrigados por lei a garantir o tratamento na rede privada. E agora, na rede pública de São José, a musicoterapia também ganha força. Um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria dos vereadores da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, vai levar técnica para os atendimentos oferecidos nas instituições de saúde do município. Colocar diretamente, tanto na rede pública, ele foi aprovado tanto para a rede pública como para a rede municipal da saúde. Então, você tem dois caminhos. Hoje, o aluno da rede pública que já tem um acompanhamento, é lógico que a gente sabe que sempre tem que evoluir, mas hoje a rede pública de ensino tem os auxiliares de educação especial. Quando você traz um profissional que trata de musicalidade, você também acrescenta um pouco mais esse acompanhamento. Pelo projeto de lei, o tratamento de musicoterapia será destinado como um tratamento complementar a pessoas com deficiência, síndromes ou transtornos, a exemplo dos autistas. O serviço será realizado por meio de uma equipe multidisciplinar em clínicas de reabilitação e outras instituições públicas ou privadas, conveniadas ou não, que ofereçam o tratamento. E ainda, o recurso terapêutico será desempenhado exclusivamente por musicoterapeutas registrados em associação de classe, que tenham graduação e pós-graduação em musicoterapia. Precisamos de profissionais, precisamos de orientações, de profissionais já desse ramo para que a gente possa oferecer o serviço e ser um serviço adequado. Agora, com o tratamento da musicoterapia na rede pública, mais pessoas com transtorno do espectro autista ou outra deficiência terão direito a sessões que ajudam no tratamento. A gente está fazendo com que esse atendimento possa alcançar mais pessoas que não têm condições, que não têm um convênio, não têm como pagar esse tratamento. Então, a gente está trazendo uma realidade que muitas pessoas não alcançam e a gente espera que logo, rapidamente, ela seja colocada em prática com profissionais que já são do ramo, para que a gente não tenha uma conquista na lei, mas que na prática funcione de uma maneira incorreta. Que possa de fato existir o tratamento de musicoterapia adequado com profissionais capacitados e habilitados para essa função dentro do SUS também. A musicoterapia, eu acho, vai fazer muita diferença. Transforma a criança. Transforma a criança. Transformou o Joaquim. Transformou o Joaquim. Intervalo agora e na volta a gente fala sobre projeto de lei aprovado que revoga leis de décadas passadas. E ainda, a Câmara reuniu 24 prefeitos em evento do Tribunal de Contas do Estado. Eu volto rapidinho. De volta com o Semana Legislativa. Hora de destacar a sessão de Câmara de terça-feira. Confira os assuntos de interesse público que foram apreciados e votados pelos vereadores. Durante a 22ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realizasse serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas,
tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Entre os requerimentos aprovados também estavam solicitações para garantia no atendimento da saúde a moradores. Já durante o pinga-fogo, o vereador Lino Bispo fez críticas ao governo federal e defendeu a importância da gestão cumprir as metas de governo. O parlamentar também pediu celeridade na realização da CPMI do dia 8 de janeiro para investigar os atos de vandalismo contra o Congresso Nacional. Ainda no tema da CPMI, outra oradora da noite, a vereadora Juliana Fraga, pediu que haja transparência no processo para prender os culpados. Juliana ainda destacou ações do governo federal em Portugal, as quais, segundo a parlamentar, podem ajudar na cultura, economia e turismo do nosso país. Já sobre a cidade, a parlamentar criticou a superlotação de algumas linhas de ônibus. Também inscrita no Pinga Fogo, a vereadora Dulce Rita apresentou vídeos de um morador do bairro Capão Grosso que reclamou de problemas de infraestrutura, como buracos, falta de asfalto, linhas de ônibus e acúmulo de lixo. Dulce ainda pediu melhor sinalização em uma avenida do bairro Vista Verde e comentou sobre a destinação de R$1 milhão para o Instituto Gaia, que atende pessoas com autismo. Em seu discurso na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio pediu melhor planejamento na cidade e execução das obras públicas. Para o parlamentar, os serviços de manutenção pública devem ser levados para todos os bairros, especialmente as comunidades carentes. Mantendo o assunto na manutenção pública, a vereadora Amélia Naomi exibiu uma reportagem em que moradores reclamavam das condições da estrada do Turvo. Segundo a parlamentar, este mesmo problema tem sido enfrentado por moradores de outros bairros. Apontando o trabalho de fiscalização parlamentar, o vereador Roberto Chagas apresentou um vídeo em plenário no qual acompanhou uma obra de manutenção no bairro dos Freitas para melhoria na infraestrutura. Chagas também mencionou a troca de areia para grama sintética em uma quadra do bairro Altos de Santana. Outro vereador a usar a tribuna, Robertinho da Padaria, parabenizou a atuação dos servidores de segurança da cidade que ajudaram uma mulher que entrou em trabalho de parto na rua. Robertinho também defendeu o trabalho da Guarda Civil Municipal e melhorias para a categoria. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E nesta semana, a Câmara também sediou um evento do Tribunal de Contas do Estado para orientar gestores municipais sobre a prestação de contas sobre os recursos públicos. Confira. O Tribunal de Contas do Estado reuniu na Câmara Municipal 24 prefeitos da região, entre eles o de São José dos Campos, Anderson Farias. Os vereadores Zé Luiz, que representou o presidente da casa, Amélia Naomi e Renato Santiago, acompanharam o evento, que orientou os gestores sobre a prestação de contas. Um grande levantamento sobre a situação de cada um dos 54 municípios que estão abrangidos aqui na nossa fiscalização, com informações sobre educação, saúde, planejamento, meio ambiente, execução fiscal, uma série de dados que permitirão que o planejamento para os próximos meses, para o fechamento desse ano e para o próprio andamento da história do município seja feito calcado em bases reais, com dados confiáveis. O prefeito de São José dos Campos é um dos gestores públicos que recebeu dados compilados inéditos com o diagnóstico das respectivas cidades. Para Anderson Farias, o material ajuda no planejamento e na gestão. Primeiro que esses dados nos ajudam a elegermos prioridade para que a gente possa ter ações muito mais efetivas de acordo com as necessidades. Esses dados nos dão muito mais embasamento também para que a gente possa fazer comparativos com as informações que nós temos aqui na cidade. Então, é super importante, esse conteúdo da qual o Tribunal de Contas disponibiliza para nós nos municípios. E de uma forma muito rápida, porque assim, já fechamos o ano de 22 e o Tribunal já com todo o seu esforço, já o seu trabalho de levantamento de dados e informações, já está colocando à disposição dos gestores públicos. Então, parabéns ao Tribunal de Contas. Entre os assuntos, o destaque vai para a tecnologia, que está cada vez mais presente na prestação de contas. O tema fará parte da nova Lei de Licitações, que entra em vigor em janeiro do ano que vem. A lei estabelece regras, como do pregão eletrônico, que vai incluir gravações de som e imagem no processo. Os vereadores reforçam a importância da Câmara na avaliação, fiscalização e aprovação de contas.
A lei de licitações é uma das mais complexas que nós temos. Ela precisa, ou seja, você precisa definir todos os pontos, a aplicabilidade dela, o dia a dia. Então, com a nova legislação, algumas coisas ela terão um efeito mais rápido na vida do gestor. Então, sabendo aplicar e o jeito que o próprio Tribunal de Contas, que é o órgão de controle, fiscalizador, está, como eles usaram aqui o termo, né? Usando a pedagogia do conhecimento, para nós vai ser muito importante, para os gestores públicos vai ser muito importante, para a Câmara Municipal, para as câmaras municipais será importante, ou seja, saber como essa legislação será no dia a dia, ou seja, aplicada. A Câmara tem uma parceria com o Tribunal de Contas. Todo ano a gente faz um seminário. Então é importante, porque ele é um debate regional. Então vários prefeitos estão aqui, também os secretários que fazem lá, né, que é o que sinaliza as receitas. Agora é fundamental, porque está tendo muitas mudanças. A lei de licitação está mudando e essa transição é importante, essa troca de informação. Então é fundamental que a gente cedie esse debate. E dentro desse processo de aprovação de contas, o TCE conta com a participação importante do Ministério Público de Contas do Estado. A procuradora Letícia Feres explica quais parâmetros os gestores devem seguir para conseguir administrar as contas com eficiência. Eu entendo que o mais importante é o planejamento. Hoje, um dos temas principais que está sendo aqui tratado é o índice de efetividade dos municípios. Se os municípios seguirem esse EGM, que é esse índice de efetividade que está sendo muito abordado aqui hoje, eu acho que ali sai um planejamento quase que natural. Então esses índices, eles são um ótimo parâmetro para quem quer acertar, para quem quer aprender, para quem quer fazer certo, melhorar. Assim o município consegue visualizar com clareza onde o município está e aonde ele quer chegar, o quanto ele precisa melhorar. É possível ele comparar com outros municípios da região, outros entes da região. Então eu acho que o principal para obter esse planejamento, que é o fundamental, o principal, oriente-se pelo índice de efetividade. E agora a gente fala sobre o projeto de lei aprovado do vereador Tomás Henrique, que prevê a revogação de uma série de leis da cidade. São desde leis antigas da década de 1960 e até de atuais dos anos 2000. Projetos de lei de décadas passadas que antes faziam sentido naquela época, mas hoje não têm mais razão de existir. Propostas ultrapassadas que não se adequam à nossa realidade. Este é o tema de um projeto aprovado na Câmara Municipal, de autoria do vereador Tomás Henrique, que revoga uma série de leis na cidade. O principal objetivo de revogação de leis, sejam leis inúteis, burocráticas ou que são antigas, caíram em desuso, é trazer uma simplificação na legislação de nossa cidade. E essa simplificação ela impacta positivamente para o cidadão, né, que conhece as leis da sua cidade, não é aquele monte de leis que muitas vezes não servem mais ou que, enfim, atrapalham a vida do cidadão, mas também para o empreendedor, para quem quer abrir seu negócio, conhecer a regra do jogo para se estabelecer aqui. Então, assim, o principal objetivo, a principal conquista é a simplificação. São leis como essa de 1970, em que os proprietários de bicicletas são obrigados a levá-las a registro e cadastro no serviço de trânsito da cidade. E essa de 1989, que determina que os estabelecimentos podem decidir abrir os estacionamentos fora do horário comercial. E das leis mais atuais da década passada, destaque para essa de maio de 1996, em que proíbe fumantes em áreas de agências de estabelecimentos bancários destinadas ao atendimento público. E o vereador Tomás lembra de outras leis que fazem parte deste pacote e que considera hoje desnecessárias. Lei que foi revogada agora com a aprovação do nosso projeto, que obrigava todos os estabelecimentos comerciais alimentícios, por exemplo, bares e restaurantes, a ter um cinzeiro em frente ao estabelecimento. Lá atrás, quando essa lei foi aprovada, havia uma preocupação de que as pessoas saíssem do estabelecimento e fumassem ali, jogassem uma bituca de cigarro no chão e por isso obrigava os comerciantes a ter esse cinzeiro em frente aos seus estabelecimentos. Hoje, você colocar um cinzeiro na frente do estabelecimento, na verdade, estimula que as pessoas vão lá e fumem, etc. Uma coisa que já está sendo cada vez mais desestimulada por conta das leis que a gente for aprovando. Então, são leis como essa que a gente buscou revogar para trazer mais tranquilidade para o cidadão e também para o empreendedor.
O vereador ainda destaca leis revogadas previstas no projeto aprovado, que isentam os sindicatos de pagamentos de impostos na cidade. Outras duas leis que foram revogadas, que eu acho muito importantes, são leis que tiraram antigos privilégios que alguns sindicatos aqui da nossa cidade tinham, como, por exemplo, isenção de impostos na troca de prédios que eram deles, ou na construção de novos prédios, ou mesmo na pavimentação asfáltica em frente a esses prédios. Então, essas entidades, elas tinham isenção, coisa que o empreendedor, o trabalhador, o cidadão josense, evidentemente não tinham. Eles têm que arcar com este custo, o custo do imposto. E eu não achava justo que os sindicatos locais tivessem esse privilégio como entidade de classe. Então, a gente revogou também essas outras duas leis, igualando as pessoas, igualando os direitos em São José dos Campos, sem que uma classe ou outra tenha mais privilégios ou direitos que outras. E agora o assunto no Semana Legislativa é educação. As escolas municipais de São José dos Campos receberam neste ano o reforço de psicólogos para atuar na orientação educacional da rede. Na Câmara, os vereadores da Comissão de Educação e Promoção Social discutem projetos de lei que combatem o bullying nas escolas. Confira na reportagem. No estado de São Paulo, 48% dos alunos de escolas estaduais e 19% dos professores já sofreram algum tipo de violência no ambiente escolar. Esses dados são da pesquisa do Sindicato dos Professores do Estado, a APOESP. As escolas municipais de São José dos Campos também se preocupam com o tema. Segundo a Prefeitura da cidade, 67 escolas irão contar com mais um serviço disponível aos alunos, o atendimento de psicólogos. Desde março desse ano, o psicólogo Carlos atua nessa escola municipal na região leste da cidade. Vamos trabalhar as questões socioemocionais do aluno, sentimento e emoções, questão de diversidade, de território do aluno, onde o aluno, que ele traz com ele, da formação dele, e a gente vai conseguir trabalhar essa questão socioemocional, de lidar com sentimentos, emoções, e essa questão mesmo que ele traz dele, do estilo dele, né, do território dele, da família dele. Isso ajuda também essa questão do bullying, o aluno chegar mais próximo da percepção do outro, de entender a diferença do outro, da diversidade. Ainda segundo a pesquisa da APOESP, 89% dos estudantes consideram importante que a escola tenha projetos de acompanhamento da saúde mental. O secretário de Educação e Cidadania de São José acredita que, mesmo pelo pouco tempo, a implementação desse serviço já está fortalecendo a aprendizagem dos alunos e contribuindo com o trabalho dos profissionais. Resultado em educação, ele é de médio e longo prazo. O que a gente percebe é uma satisfação dos professores, dos alunos, das famílias, de poder contar com mais esse serviço nas escolas, e a gente acredita que, em breve, os resultados apareçam, né? Tem que tomar cuidado também para um certo imediatismo, né? O projeto acontece há 3 meses, então ainda é uma fase de implantação, é uma fase de acomodação, de definição de protocolos, para que a gente possa fazer o que seja um projeto de sucesso e duradouro na rede. O trabalho desse profissional agora faz parte das ações do SOI, Setor de Orientação Educacional da Rede de Ensino Municipal. As ações desse setor contam com um time qualificado de profissionais que faz orientação educacional e acolhimento emocional e efetivo dos alunos e familiares. Na mesma escola, a orientadora comemora a chegada do psicólogo e acredita que deve melhorar cada vez mais o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos. A chegada do psicólogo foi celebrada aqui na nossa escola. Eu acredito que na rede em si, todos receberam muito bem esse profissional. As crianças o acolheram com muito carinho e nós já tivemos um feedback muito positivo das crianças e das famílias também com o trabalho que o psicólogo já tem desenvolvido aqui na nossa escola. Na Câmara Municipal, a Comissão de Educação e Promoção Social, que é composta pelos vereadores Fabião Zagueiro, Tomás Henrique e Juliana Fraga, tem se reunido regularmente para discutir temas voltados à educação, como o bullying, que impacta diretamente na saúde mental dos estudantes nas escolas. O vereador Tomás salienta que um projeto está em tramitação na Casa sobre uma política de diretrizes anti-bullying em sala de aula nas escolas municipais e particulares de São José dos Campos.
eu propus um projeto que está em tramitação na casa. Esse projeto passa pela Comissão de Educação, a qual eu faço parte, que estabelece uma política anti-bullying em São José dos Campos, como, por exemplo, o livro de registro de bullying, para que o município possa ter esse registro não só nas escolas municipais, mas em toda a rede de escolas do município, para que a gente possa, a partir dessas diretrizes, preparar toda a comunidade escolar, então estudantes, professores e também os pais, a família, que é hiper importante nesse processo, para lidar com esse problema do bullying, né? A vereadora Juliana Fraga, que é professora, apoia o projeto e aponta algumas ações que devem ser tomadas por conta dos casos recentes de ataques nas escolas. Trabalhar uma cultura de paz, né? Trabalhar exatamente um novo olhar para a sociedade, de respeito, de tolerância, de menos arma. Então, porque senão a gente não vai colher coisa boa se a gente continuar plantando esse tipo de discurso, esse tipo de visão que não respeita o outro porque ele é diferente. Então, em conjunto a todas as ações nas escolas, a gente precisa trabalhar na sociedade, na escola e na sociedade, um novo olhar para que a gente colha paz também. Mais uma pausa para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre imposto solidário. Ainda dá tempo de doar parte do imposto devido para instituições sociais da cidade. Daqui a pouco, eu conto os detalhes. De volta com Semana Legislativa, vamos falar agora sobre uma lei federal que determina que as delegacias de defesa da mulher, a partir de agora, funcionem 24 horas e todos os dias da semana, inclusive aos feriados. Mas não é só isso. Os locais precisam oferecer às vítimas atendimento com equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistente social. E tudo no mesmo local. Confira essa novidade na reportagem. Essa é a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos. Com sede no bairro Jardim Aquários, ela funciona de segunda a sexta até às 7 da noite. O expediente, apenas nos dias úteis, reflete a realidade de outras delegacias do país. Mas agora, uma lei federal prevê que esses locais atendam 24 horas por dia, inclusive aos feriados e finais de semana. E aqui na Delegacia da Mulher de São José dos Campos tem uma outra retaguarda no atendimento às vítimas. As mulheres que chegam, por exemplo, nesse espaço, vítimas de agressão, recebem atendimento de psicólogos, parceiros de uma faculdade aqui da cidade. Com a lei, agora esse tipo de assistência se tornou obrigatória. Os alunos, os estagiários, ficam lá de prontidão esperando a demanda espontânea que chega. Tá? O maior número de atendimento, em torno de 30 atendimentos, ocorre na segunda e na terça. E esses números vão diminuindo assim na quarta, na quinta e na sexta, né? E retornando em alto número geralmente na segunda-feira. Os estagiários ficam lá disponíveis, atendem essa demanda e geralmente são mulheres violentadas que chegam, né? E geralmente com crianças. Né? Então, assim, os nossos estagiários recebem essa demanda de sofrimento, acolhem essas mulheres, essas famílias, e quando vai ter o processo do boletim de ocorrência, que elas vão descrever novamente esse sofrimento, se colocar no papel de vítima de novo, as crianças geralmente ficam na parte da brinquedoteca com os nossos estagiários, né? Até mesmo elaborando o sofrimento, e as crianças também acabam contando muitas coisas que eles viram como testemunhas. A gente oferece até 5 atendimentos consecutivos. Tá? Então, assim, a mulher vai lá, né, a vítima vai lá, ela é atendida naquele primeiro momento. E a gente tem um quadro de horários, então ela pode voltar a semana que vem, a outra semana, atendida pelo mesmo estagiário ou não. E é feito um prontuário para ela nesse acolhimento de sofrimento. E se a gente vê que dentro desse processo, né, ela precisa de uma continuação de um tratamento psicoterapêutico, a gente encaminha aqui para a nossa clínica. Veio para potencializar essas medidas de enfrentamento contra a violência à mulher. Então, ela não só trouxe também essa delegacia, 24 horas, mas também como a implementação de uma equipe multidisciplinar. Então, vai ter que ter um atendimento tanto psicológico, quanto também um atendimento social. A supervisora do curso de psicologia da Univap ainda reforçou que no espaço os estagiários, além de acolher, ainda ajudam as vítimas a esclarecer melhor o crime no registro do processo do boletim de ocorrência. Os estagiários eles acabam não intervindo tanto na parte de documento, mas eles trabalham muito na organização da emoção, o que realmente aconteceu, né? Na hora assim de contar
como que foi de repente o crime. Geralmente não é a primeira vez quando isso acontece. Né? E é muito comum a gente ter falsa memória de sofrimento, né? Misturar, de repente, um evento com outro evento. Então, assim, tanto a criança quanto adolescentes que vão lá e as próprias mulheres, né, as vítimas, quando elas vão contar, elas conseguem se reorganizar dentro do atendimento psicológico. E a mulher se sente muito amparada, ela se sente ouvida, ela se sente acolhida, né? E é muito interessante, porque muitas passam com a gente antes do boletim de ocorrência e muitas passam depois do boletim de ocorrência. Então, a gente consegue também fazer essa organização de como elas vêm antes e depois. Né? E é muito gostoso quando a gente vê esse acompanhamento de 3 semanas, 4 semanas, o amadurecimento da fala. E agora, com o nosso acolhimento, a gente está vendo que está tendo essa demanda maior de identificar o agressor, de saber separar o agressor do pai dos meus filhos. Tá? Então, assim, várias identidades, essa construção, elas estão mudando. A lei sancionada no início de abril prevê ainda atendimento às mulheres nas delegacias em uma sala reservada e preferencialmente por policiais do sexo feminino. Os policiais também deverão receber treinamento adequado para permitir o acolhimento das vítimas. Ainda segundo a lei, as delegacias terão que fornecer um número ou contato eletrônico para acionamento imediato de casos de violência contra a mulher. Aqui na Câmara Municipal, a bancada feminina vinha cobrando a execução de uma lei que garantisse atendimento 24 horas a mulheres no município. Nesses 2 últimos bimestres, nós vimos, desde janeiro, que aumentou o número de feminicídio em 38,7% no estado de São Paulo, né? No interior, teve um aumento de 79%. Se você pegar os casos que tipifica todos os tipos de violência em relação à mulher, que são 17, nós tivemos um aumento de 84%. Então é necessário, urgente, né, ter políticas públicas para as mulheres, para evitar essa situação que a gente está vivendo, infelizmente. Agora depende do serviço de cada mulher, ir para cima, cobrar, fazer manifestos, e nós temos que estar juntas, porque nós temos muitas bandeiras que estão aí. As bandeiras existem, as leis existem, mas, infelizmente, como já sempre se ouve, não adianta você fazer a lei para ir para a gaveta. Então depende de uma atuação, de uma cobrança. Mas eu acho que essa lei vai funcionar porque faz muito tempo que está sendo aguardada pela sociedade. Uma delegacia 24 horas é um avanço e uma vitória, né? Porque vitória, sim. A gente sabe que a maioria da violência, uma grande parte da violência contra as mulheres acontecem aos finais de semana, então, e à noite. Então isso acabava as mulheres sendo violentadas, passando por vários tipos de violência, na verdade, e não tendo um local, né? Teria que procurar uma delegacia normal. Então a delegacia 24 horas veio para suprir essa necessidade dos finais de semana e de madrugada também. O próximo passo agora é fazer valer a legislação. A realidade é que os locais especializados em atendimento às mulheres vítimas de violência precisam também investir em infraestrutura e recursos humanos. Um desafio, segundo Michele Rodrigues, presidente da Comissão da Mulher da OAB de São José dos Campos. A mulher, ela não vai passar agora na frente da DDM e ela vai estar aberta 24 horas. Não, a gente tem que aguardar essa aplicabilidade da lei. Em São José, o que a gente necessita? É a estrutura, nós temos a delegacia especializada, mas nós temos que aguardar a estrutura pessoal. Então, com certeza, sim, ela vai demorar um pouco para ter a sua aplicabilidade efetiva. Outro desafio da lei aprovada é levar a informação ao público. E a Comissão da Mulher da OAB de São José dos Campos tem esse trabalho, por meio de ações e palestras, conscientizar as vítimas de violência agora que a proteção foi ampliada. Um trabalho que também vem sendo realizado pelas vereadoras da Câmara. Ao longo dos anos, o Legislativo tem promovido debates e encontros sobre o tema, além da elaboração de leis que garantam mais proteção às mulheres. A Câmara Municipal tem colocado essa pauta da questão da violência como uma pauta cotidiana, né? Não é só no mês de março. Então, as políticas públicas só vão mudar a hora sobre a violência, a hora que a gente mudar a cultura. E os meios de comunicação é fundamental. Acho que as mulheres têm uma participação, está aumentando a participação dela, assim, procurar saber seus direitos, procurar onde que os seus caminhos, quais as ferramentas que elas têm que ter,
como ela proceder em diversas circunstâncias, e para o 56, e para o 53, e para a televisão, e para as ouvidorias que existem dentro da prefeitura, no governo do estado, tem que ocupar todos esses espaços. Se estão sendo mal cuidadas, se estão vendo que o serviço não é de qualidade, tem que pegar todos os canais, ir para cima, denunciar, fiscalizar, porque é papel nosso enquanto legislador, mas é o papel também de toda mulher na comunidade. Ela não pode se calar. E é o trabalho, é a voz dela que vai poder melhorar as coisas nesse país. Porque não dá mais para você fingir, o governo fingir que está fazendo e eu fingir que estou recebendo, não. Ele tem que fazer com qualidade e eu tenho que receber com qualidade também esses serviços. A parte do nosso trabalho é mostrar para essa mulher que existem vários tipos de violência e elas começam a reconhecer esses vários tipos de violência e buscam a delegacia quando uma violência está logo no começo. Isso já é um avanço. E outras tratativas, outro trabalho é mostrar para essa mulher que ela não está sozinha, que existem políticas públicas que amparam essa mulher em várias secretarias da educação, do trabalho, da saúde. Enfim, tem vários locais que acolhem essa mulher e dá esse amparo, esse apoio para ela sair dessa situação de violência. E como este também é um assunto de toda a sociedade, para reduzirmos a violência contra mulheres é preciso denunciar os agressores. A violência ela não tem hora nem dia para acontecer, então com certeza é um grande avanço. A mulher ela já aciona a polícia imediatamente, né? E aqui em São José dos Campos ainda dá tempo do contribuinte participar da campanha Imposto Solidário do Fundo Social de Solidariedade. Se você ainda não fez a sua declaração, então que tal ajudar organizações sociais da cidade? Confira como doar parte do imposto de renda devido para entidades e ajudar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. 31 de maio é o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. E você sabia que pode ajudar o próximo doando uma parte do imposto devido sem ter que pagar nada mais por isso? É apostando na solidariedade dos contribuintes joseenses que o Fundo Social aproveita esse período para impulsionar a campanha Imposto Solidário. A meta é informar a população sobre como ajudar uma entidade a partir do imposto devido e, claro, estimular que esta doação seja destinada para a cidade. Hoje, a Receita Federal ela permite que a declaração seja feita, a destinação seja feita para entidades ligadas à causa da criança e do adolescente e para a causa do idoso. Então, esse valor ele vai ficar na nossa cidade ao invés de ir para Brasília. E a expectativa é positiva. Como conta a gestora do Fundo Social, de 2021 para 2022, as doações do Imposto Solidário para o Fundo Municipal do Idoso quase dobraram. Para esse ano, ela espera um resultado parecido. A Receita libera os valores, né, sempre referente ao ano base da declaração. As informações que nós temos é que as declarações e os valores para os idosos, a gente teve um aumento considerável de praticamente 50%. Então, o período de declaração se encerra no final do mês de maio e somente no próximo ano que a gente vai saber os valores que a gente vai conseguir arrecadar para esse ano. Fazer a doação é muito simples. No momento de preencher a declaração, basta escolher na aba Fichas da Declaração a opção Doação diretamente na declaração. Depois, marque a opção Municipal e, para terminar, São José dos Campos. Aí é só escolher quem vai receber 3% do seu imposto devido, ou o Fundo Municipal do Idoso, ou o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Quem conhece bem os caminhos para garantir o imposto solidário é o Max. Ele é contador e faz questão de lembrar os clientes sobre a possibilidade. Bom para as entidades do município e bom para os contribuintes, que podem fazer uma boa ação sem nenhum custo. A gente fala para eles, olha, vamos doar 3% desse dinheiro que você vai pagar de imposto, vamos doar aqui para dentro do município. Porque a pessoa não consegue, às vezes, lembrar, porque ela tem que lembrar, às vezes, do livro caixa dela, ou do ganho de capital que ela teve, mas aí vem a figura do contador, lembrando ela, destina 3%, e a gente colhe isso com as instituições ficando contente aqui no nosso município, né?
Na Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, presidente da Comissão de Direitos Humanos, aponta que precisa investir mais na divulgação do imposto solidário. Quanto mais pessoas souberem da possibilidade, maior será a arrecadação para projetos sociais. Talvez tenha que divulgar mais, eu acho. Divulgando mais, com certeza a receita ela vai ser maior, né? Eu acho que isso que talvez falta fazer através do Fundo Social e os mecanismos que tem a TV Câmara, a Prefeitura, enfim, todo mundo. Saber que pode 3% da pessoa física e 1% da jurídica poder, então, ser destinado ao Fundo Municipal aí do idoso, da criança, do adolescente, enfim, para poder ajudar em projetos sociais, em projetos também culturais na cidade. Eu acho que é isso que tem que fazer, que eu acho que seria o mais ideal nesse momento. E olha, você sabia que hoje é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho? É isso mesmo, a data foi criada pela Organização Internacional do Trabalho em memória aos 78 mineiros que morreram na explosão de uma mina nos Estados Unidos em 1969. No Brasil, a data foi instituída para chamar a atenção para o trabalho seguro e saudável. E eu mesma fui conferir como funciona na prática essa proteção aos trabalhadores aqui em São José nos dias de hoje. Nesta empresa, em São José, o foco todos os dias é a medicina do trabalho. Os profissionais realizam nos colaboradores procedimentos conhecidos como exames admissionais e periódicos, que fazem parte da prevenção de acidentes. Mas não é só isso, são muitos outros exames e cuidados. Aqui, o médico associa o risco à saúde do funcionário. Nesta sala, por exemplo, o eletroencefalograma é para avaliar os trabalhadores que atuam em atividades nas alturas. Isso é o mínimo que pode ser feito para a prevenção de acidentes. Por quê? Porque para uma prevenção efetiva, nós precisamos de uma gestão das empresas, não só de documentação, não só de exames, mas de uma série de normas regulamentadoras pertinentes a cada um dos segmentos da empresa. Aqui nessas salas, os médicos também analisam os casos das doenças ocupacionais, que também são consideradas doenças do trabalho. E hoje, as mais comuns são aquelas que surgiram em razão da pandemia. Nós temos os aspectos que nós chamamos psicossociais, temos a questão dos aspectos mentais. Isso na nossa empresa estamos percebendo demais, após o Covid, as doenças que nós chamamos mentais, que são relacionadas desde a questão do estresse, do excesso de trabalho, da maneira como as pessoas estão reagindo no pós-pandemia. Enquanto isso, em outro andar do prédio, um espaço voltado para a parte preventiva da segurança no trabalho. Os técnicos vão até as empresas e analisam os riscos que envolvem as funções nos espaços. Depois, documentam tudo, com laudo de segurança e análise de risco. E são esses documentos que servem como base para as ações judiciais. Este advogado trabalhista reforça que, por lei, as empresas devem implantar vários programas de prevenção de acidentes, mas o problema é que muitas não seguem as normas. A lei pede para que elas ofereçam o PCMSO e o PGR para que apresente planos, que são planos de formas para evitar acidentes e doenças do trabalho. São obrigatórios para que ofereça ao Estado formas de fiscalizá-las. Além disso, se as empresas não querem incorrer em acidentes ou doenças, elas precisam criar cursos, fiscalizar EPIs, fiscalizar os próprios empregados se eles utilizam o EPI, porque ocorre de muitas vezes não haver fiscalização e, infelizmente, ocorrer acidente dentro das empresas. O advogado lembra também que hoje tem muito cliente que tenta provar na justiça que foi vítima de acidente no trabalho, mas enfrenta uma batalha para conseguir o direito assegurado pelo INSS. É uma situação que, infelizmente, tem acontecido, porque não é comum nós hoje, o INSS em específico, dar um benefício a uma pessoa que sofreu de um acidente, uma doença do trabalho relacionadas a esses últimos tempos de pandemia. Estamos ainda numa situação difícil, que é difícil avaliar essas novas doenças. Então, ele negando, precisa a pessoa procurar um advogado e entrar na justiça, incorrer nos seus direitos.
E para reforçar a importância de garantir proteção e cuidado aos trabalhadores no exercício da profissão, foi criado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A ideia é ampliar a informação sobre as medidas preventivas, fundamentais para evitar acidentes. Ainda assim, mesmo com esse trabalho de conscientização, os números preocupam. Em 2022, o país registrou mais de 612 mil notificações de acidentes do trabalho e o número de mortes relacionadas chegaram a 2.500 vítimas. Ainda nesse ranking, o trabalho nos hospitais registra o maior número de acidentes. Nós podemos ter produtos químicos no ambiente, até mesmo cancerígenos, e que a pessoa está exposta e não vai ser uma doença imediata, vai ser depois de 10, 15, 20 anos de exposição a um ambiente insalubre. Temos os riscos biológicos. E aqui na Câmara Municipal, os vereadores acompanham o tema. Políticas públicas voltadas para a prevenção e segurança no trabalho é uma preocupação do Legislativo. Tanto que em São José, os parlamentares também aprovaram uma lei que cria o Dia Municipal das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. O objetivo é conscientizar cada vez mais empregadores e empregados. É uma data que você tem que estar sempre lembrando e lembrando a data, você consegue então fazer essa prevenção. Então, a data é importante para que as pessoas tenham a responsabilidade de cada dia mais estar fazendo esse tipo de trabalho com relação aí à prevenção ao serviço, enfim, todos os setores aí de indústria, empresas grande, pequena, média, enfim. Eu acho que é uma data que tem que estar sempre aí a gente lembrando, né? E no Dia Internacional da Segurança e Saúde no Trabalho, é importante relembrar as conquistas das leis que asseguram a prevenção, segurança e saúde do trabalhador, data que ficou registrada na história. Ela se originou no dia 28 de abril, a pedido da OIT internacionalmente, para lembrar principalmente das vítimas da Virgínia, nos Estados Unidos, que eram pessoas que trabalharam em uma mina e mais de 70 morreram após uma explosão. Isso gerou uma análise global de o que está acontecendo nas empresas. Então é muito importante hoje as empresas tomarem cuidado, analisar, fiscalizar, porque garantir segurança e higiene do trabalho não é custo, é benefício. Você pagar, instruir, dar cursos de como preservar, como se garantir e como se assegurar dentro de uma empresa evita muitos acidentes, complicações em empresas, ações trabalhistas, ações previdenciárias, todos ganham. Aquele que trabalha, aquele que paga e o governo, que muitas ocasiões tem que pagar pelo auxílio-doença. E o Semana Legislativa chegou ao fim. Olha, muito obrigada pela sua companhia, mas eu te convido a continuar ligado na programação da TV Câmara. Eu volto segunda com mais notícias da Câmara e da nossa cidade. Bom fim de semana para você, aproveite, beijo, tchau!